Olá, pessoal. Eu sou a Isabela e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. E hoje nós vamos falar sobre gerenciamento do tempo nas escolas. Para começar o ano de uma forma mais organizada e planejada, vem com a gente nesse bate-papo. Gerenciamento do tempo não é um assunto apenas do mundo corporativo. Saber fazer um bom uso do seu tempo ajuda na organização e no desempenho das atividades, sejam elas pessoais ou profissionais. E saber administrar bem o tempo que se tem é uma arte. Para falar sobre esse assunto, contamos com a presença da Fernanda Saraiva, que é psicóloga, formada em gestão de RH, professora bilíngue há mais de 10 anos, se preocupa em ter uma vida que integre razão, moral e virtude. Atualmente é coordenadora de operações pedagógicas na U Bilingual Education. E também da Heloísa Busquim, que é formada em tradução, apaixonada por tecnologia, gestão do tempo e produtividade. Atua diretamente com o relacionamento e sucesso do cliente na U e tem por objetivo de vida buscar e oferecer a melhor experiência ao usuário. Bom, meninas, apresentações feitas, né? Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Isa, pelo convite. Sempre especial estar aqui. Obrigada, Isa, pelo convite também. Bom, vamos começar, né? Quem nunca falou a famosa frase "estou sem tempo", né? Que atire a primeira pedra. Não é verdade? Por que a gente costuma falar isso? Olha, Isa, isso daí eu também faço uma analogia, né, com aquilo que a gente conhece de não tenho nada para vestir, tenho um compromisso para fazer, e aí você olha o guarda-roupa que está cheio de opção lá e você não consegue escolher, né? A mesma coisa acontece aqui quando a gente está falando de sem tempo, né? Às vezes a pessoa tem um tempinho ali sobrando, mas vem aquela frase de eu tô sem tempo, eu tô sobrecarregada, eu tô cheio de coisa para fazer, e acaba que ela não enxerga o próprio tempo que ela tem, né? E essa sensação, assim, de não ter tempo, ela acontece quando a gente recebe uma carga muito grande de tarefa para fazer, né? Ainda mais agora que a gente está em home office, né? Esse ano que foi tão atípico, muitas pessoas se assustaram, né, com o tamanho de carga aí, que antes era tudo dividido no dia a dia, e aí quando você fica em casa, parece que as coisas aumentam 100%, né? E aí a gente fica confuso no que fazer. Eu já tive relatos de muitos amigos aqui que me falaram, né, nossa, parece que eu cheguei em casa agora, eu tenho o dobro do trabalho para fazer. E na realidade é uma falta de organização de tempo. Até porque esse ambiente de home office que a gente foi imposto, né, a gente não foi preparado para ele. Foi uma questão assim nova para a gente começar a trabalhar, e aí a gente não conseguiu se organizar direito nas tarefas, né, porque a gente não foi preparado para isso. Mas é uma coisa que a gente precisa manter aí a concentração e foco, que dá sim para dar jeito nesse sem tempo. E ninguém também é robô, né? Eu não vou falar aqui para todo mundo trabalhar 24 horas por dia, porque a gente não consegue. Eu acho que é bom a gente gerir tempo e saber que é importante a gente ter as pausas também ao longo do dia aí para manter a sanidade. Perfeito, Elo. Somos todos humanos, né? Sim, com certeza. E, bom, por onde a gente pode começar pelo gerenciamento do tempo? Olha, as atividades, né, que eu daria aqui para o pessoal é definir as mais atividades que você tem, né, as entregas aí que você tem que fazer durante a semana. E, claro, não vai planejar a semana inteira, tintim por tintim, em todos os horários, né? Botar lá assim, a cada 5 minutos eu tenho que fazer tal coisa. Não faz isso, porque se você fizer o planejamento semanal inteiro, pode ser que ocorra algum imprevisto aí no meio da semana e você não consegue encaixar essa atividade para depois. Então, eu sempre recomendo aí o pessoal fazer um planejamento de 3 dias, né, do dia que você está 3 dias para frente, para você poder ter aí um respiro, né, caso tenha algum imprevisto ou precisa mudar essa tarefa que foi muito longa e você precisa mudar para outro dia para terminar ela, você tem esse tempo, né, esse respiro para você conseguir concluir. E, claro, né, quando você faz as listas das coisas que você tem que entregar, é bem legal você colocar o tempo que você levaria para concluir. Tudo bem você não saber quanto tempo você demora para concluir, né? Principalmente quem está começando nunca fez esse estilo de gerenciamento, né? Você estipula um tempo e você metrifica esse tempo, quanto tempo você demora para fazer. E aí, ao longo do tempo, tarefa similar que você tiver, você vai conseguir saber mais ou menos como que você
o quanto de tempo você leva para concluir aquela tarefa. E também é legal você estudar técnicas que podem te ajudar a fazer essas tarefas e ter um desempenho melhor em cada tarefa, né? Eu tenho algumas dicas aqui também dessas estratégias, né? Tem muito mais do que eu vou falar, mas eu vou falar das favoritinhas aqui, que eu acho que boa parte já conhece e pode aplicar, que é fácil, né? A técnica de Pomodoro, ela é uma técnica muito conhecida, né, pelas pausas que a gente tem, e ela funciona assim: a cada 25 minutos que você está desempenhando uma tarefa, você faz uma pausa breve aí de 5 minutos. E você pode repetir esse ciclo aí por mais 4 ciclos seguidos dessas pausas. E quando você completa esses 4 ciclos, que dá em torno aí de 1 hora mais ou menos de atividade, aí você dá uma pausa maior. Por que essa técnica funciona? Essas pausas, elas têm um propósito, que é dar uma pausa aí para o seu cérebro também, para ele dar uma respirada. Querendo ou não, a gente precisa pausar um pouco da nossa cabeça, né, para ele funcionar. Senão a gente fica doido, né? E aí as outras técnicas que a gente tem aqui também é a 5W2H, é muito conhecida também para quem faz planejamento estratégico, coisas mais robustas também, que precisam de destrinchar melhor as atividades aí para a gente poder fazer as análises, né? Elas são perguntinhas, né? Em inglês, é aquela what, why, when, who, where, how much e how, que basicamente se definem o que, por quê, quando, onde, quem, quanto custa e o que, né? Como que vai fazer isso daí? Quem nunca fez o planejamento com esse tipo de técnica, é muito legal quando você coloca no papel para funcionar, né? Principalmente tomadas de decisões, né? Quando as pessoas começam a precisar de técnicas para tomar essas decisões, eles usam essa técnica. E é muito legal porque você começa a ver tudo como um todo, né? E você consegue ter uma definição melhor do que você precisa fazer nessa atividade. Temos também a lei de Parkinson. Ela é um pouco nova para mim, né? Eu comecei a descobrir ela um pouco recentemente e é bem interessante. Ela é para testar os seus níveis mesmo de quem trabalha sob pressão. Porque, assim, às vezes a empresa, ou você mesmo estipula um prazo que você tem que entregar uma atividade, e aí você fala, eu tenho 3 dias para entregar essa atividade. Você pode definir um prazo menor para você mesmo, para você cumprir. Essa lei, ela veio para ajudar, assim, no sentido de eu trabalho melhor sob pressão, né? Aquele famoso assim, nossa, se eu tiver sob pressão, eu entrego mais rápido e entrego com qualidade, porque eu preciso disso para ontem. Então, as pessoas começaram a colocar um prazo menor para a própria atividade que está ali, do que foi estipulado, para conseguir entregar esse trabalho com mais qualidade e mais rápido nesse prazo. E é bem interessante também, mas é uma coisa que tem que se pensar para se fazer também, né? Não é todo mundo que consegue. A técnica de Kanban, eu acho que é a favorita, é a que todo mundo conhece. Tem muita ferramenta online também que utiliza esse método do Kanban e é bem famosa em empresas de tecnologia também e para a vida pessoal, né? Que nada mais é aquela técnica que a gente coloca o quadrinho lá de tarefas que eu tenho para fazer, as tarefas que estão sendo feitas e as tarefas que estão concluídas. É bem interessante isso daí também, né? E como eu já falei, todas elas também a gente precisa ter uma pausa aí para o cérebro para ele poder respirar, e isso é bem legal. Outra coisa também que eu daria, assim, para a pessoa pensar na hora de gerenciar o tempo, é ela prestar atenção um pouquinho nos horários que ela tem maior pico de produtividade. Isso daí é reloginho biológico, varia de pessoa para pessoa, não tem como eu falar assim, olha, é 5 horas da manhã que você vai ter um pico de produtividade ou é 6 da tarde. Cada pessoa funciona de um jeito, cada um tem que se conhecer para saber que horário do dia ela se manifesta melhor aí na produtividade. Então, a minha dica para isso é, quando você conhecer os seus horários de produtividade, busca fazer as tarefas mais complexas nesse horário, porque daí você consegue ter mais visão, mais tranquilidade para resolver essas questões. Perfeito, Elô. Você comentou, né, algumas dicas que ajudam no gerenciamento do tempo. E, Fer, você tem algumas dicas a mais para ajudar a definir a prioridade das tarefas diárias? Sim, essa é uma pergunta importante, porque é na hora de colocar em prática o que sabemos que o desafio realmente começa, né? Então, a primeira coisa a se fazer é ter uma boa ideia de tudo o que precisa ser feito. Para conseguir organizar algo, é preciso primeiro saber o que está sendo organizado, né? Então, antes de definir
prioridades, é preciso ter claro quais tarefas precisam ser feitas no dia, a cada 3 dias, né, como ela colocou, ou na semana. Ela e eu, nós trabalhamos juntas, né, costumamos começar a semana com uma reunião onde nós vamos levantando pendências da semana anterior e outras coisas que nós desenhamos para ser feito aí ao longo da semana. Vamos conversando sobre o que mais precisa ser feito ou ajustado, e aí desse modo a gente tem um bom levantamento do que nós temos para desempenhar. E é aí que cada uma vai olhar a sua lista de tarefas e tentar distribuir ao longo da semana. Esse é um ponto. Outro ponto é que nós precisamos diferenciar prioridade de urgência, né? Então, urgente é todo compromisso que, como diz o nome, urge. Então, a pressa, ele precisa ser realizado o quanto antes, né? Ele é time sensitive. E esse tipo de situação, ele não te dá muito poder de escolha, porque essas questões, elas vêm passando na frente de outras, exatamente pelo caráter de urgência. Então, isso é diferente de prioridade, né? Então, o que é prioridade? Prioridade quer dizer que algo vem primeiro, né? É escolher primeiro, é saber o que você põe no topo. Então, como escolher isso, né? Prioridade, por exemplo, é uma tarefa que tem tempo para ser executada, né? Mas ela ganha de outra tarefa que também tem tempo para ser executada, porque ela tem muitos desdobramentos. Então, por exemplo, eu estou escrevendo um documento. Esse documento, depois de ser escrito, ele precisa ser revisado, aí depois ele vai ganhar uma arte e, por último, ainda vem uma gravação. Ele é uma coisa que provavelmente vai consumir muito meu tempo. Então, se eu deixar ele para fazer por último, talvez eu não tenha tempo para todos esses desdobramentos acontecerem de uma maneira tranquila. Então, ele ganha prioridade na fila, porque ele precisa ser executado aos poucos, né? Como eu estava comentando, de tarefas que são longas. Prioridade também é a tarefa que precisa passar por outras pessoas, né? Essas tarefas, elas precisam ser gerenciadas com mais inteligência, porque elas envolvem outras agendas. Então, você precisa ter claro quando que precisa estar pronto para poder passar para outra pessoa, de modo que isso não atrapalhe a agenda da outra pessoa e você entra naquele ciclo de tá tudo atrasado ou virou tudo urgente porque você não soube escolher as prioridades, né? Ainda é prioridade quando você sabe que uma tarefa exigirá sua total atenção, né? E ela precisa ser feita em um determinado horário do dia, porque naquele horário você pensa melhor ou você tem uma janela melhor de tempo. Como, né, a própria Lu citou, né? Qual que é o seu horário de produtividade? Então, tarefas muito delicadas ou complexas têm que ficar para esses horários que você descobriu que você rende melhor, porque assim você consegue desenvolver de uma maneira mais do seu gosto, né? Com maior atenção. Então, por que essas tarefas, né, que eu estou citando aí, elas são prioritárias? Porque elas são, de alguma forma, né, sensíveis, ou por causa da extensão delas, ou por causa do tempo delas, ou por causa da partilha, ou por causa do foco. Então, é importante ter isso em mente. As demais tarefas, que em geral são tarefas curtas, que só dependem de você, que podem ser adiadas em um dia ou em 2 horas, né, sem prejuízo, elas não são prioritárias. Mas é aqui que a gente tem que ter cuidado, né? Elas devem ser colocadas na agenda e elas devem ser feitas ao longo do dia para não ficarem acumuladas. Porque é aí que muita gente acaba se perdendo no tempo, na administração do tempo, adiando tarefas que são manejáveis e acabam virando tarefas urgentes porque não foram feitas no espaço do tempo que elas deveriam ter sido feitas. E para melhorar a produtividade? Eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa explicar o que é a produtividade, né? O que é ser produtivo. Ser produtivo é saber organizar as suas responsabilidades e ter a disciplina para seguir o que foi estabelecido ali no momento, né? Não é também porque eu trabalho 8 horas por dia que eu vou ser produtivo 8 horas por dia. E também é diferente daquele pico de produtividade que eu comentei. O pico de produtividade é quando você vai deixar ali para fazer as tarefas mais complexas, mais longas, né? Agora, não significa que no pico de produtividade é o único horário do dia que você vai ter produtividade, né? O ser produtivo, ele é ao longo do dia também, você consegue desempenhar outras tarefas aí também. E esse negócio de organizar essas responsabilidades, né, é o fator aí de você conseguir colocar na sua agenda e conciliar todos os horários para você conseguir fazer o que foi demandado de você naquela semana. Então, você tem que estabelecer essa disciplina também com você, para conseguir cumprir essa carga horária.
E algumas dicas que ajudam isso a você melhorar a sua produtividade também é iniciar as tarefas simples também para pegar no ritmo de trabalho. Quanto mais você vai desempenhando esse papel, você vai pegando aquele ritmo e vai ficando mais gostoso e você vai acabando concluindo todas as tarefas que foi desempenhado ali para o dia. Usar ferramentas também que metrificam a sua evolução com essas tarefas. Porque é legal quando a gente vê em números, né? Tem a visão, assim, eu gosto muito de coisas que são visuais, para a gente ver o nosso desempenho. Porque a partir do momento que você vê que você está evoluindo, você sabe que você está seguindo para o caminho certo. Então, é bem legal ter isso perto de você, ter alguma coisa, uma ferramenta que você pode grudar, nem que seja um post-it na parede também. É bem legal. Dividir as tarefas grandes também em partes pequenas, que é igualzinho que a Fer falou, né? Às vezes não depende só de você para fazer aquela tarefa, depende de outros fatores, de outras pessoas para concluir ela. Então, tem muita empresa também que às vezes tem uma tarefa enorme para fazer e dividir ela em partes menores ajuda a você ter mais motivação para você concluir as tarefas, porque você vai fazendo as partes pequenininhas, você vai concluindo, e aí você vai puxando as outras partes, e vai puxando, e aí a hora que você vê, você conseguiu concluir a atividade, né? Ela é uma estrutura melhor para você produzir essa tarefa. Focar também no que importa e no que é urgente, quando você não consegue realizar a tarefa, né? Às vezes as tarefas não dependem só da gente, e aí é importante a gente conseguir focar no que é urgente dentro dela. Então, ver a parte mais importante que tem que ser feita dessa tarefa, que é fundamental para ela seguir adiante, isso que, nesse sentido que você deve manter o foco, né? Lembrar também das pausas, que eu comentei lá atrás, né? As pausas para o nosso cérebro também é importante, o nosso horário de descanso também é importante, porque senão a gente não consegue produzir sem descanso, né? É impossível isso para o ser humano. E também, eu acho que isso é uma dica mais assim para quem trabalha em equipe, né? A abertura de fala para a equipe, porque a comunicação interna ela é muito importante para a produtividade em geral. Né? Quando você começa a fazer um bate-papo com a sua equipe, vem insights que podem ser melhorias daquela atividade que ajudam a otimizar o serviço que vocês estão fazendo. Então, é muito importante você manter essa comunicação interna com o pessoal. Perfeito, Elô. E, meninas, que ferramentas digitais ou físicas também, né, se tiverem sugestões, nós podemos usar para ajudar na organização da nossa rotina e no gerenciamento do nosso tempo? Penso assim que, apesar de nós termos hoje ferramentas digitais, as pessoas não devem ignorar as ferramentas físicas. Cada um vai descobrir o que é mais fácil para você, para si mesmo. E às vezes conheço muitas pessoas que precisam tanto ter as coisas anotadas ou gostam que elas têm físicas, elas têm agendas, elas têm um caderno de notas, enfim, e elas têm também ferramentas digitais. Então não precisa ser um ou outro, né? Você pode juntar aí. Mas, até que o hábito de se organizar esteja mais presente, é melhor sim escolher uma ferramenta e explorá-la ao máximo. Né? Como qualquer outro hábito, é preciso empenho até que você se acostume. Então, por mais maravilhosas que as dicas que a Elô colocou aqui, né, e as coisas que nós estamos falando, puxa, né, a pessoa que está ouvindo fala assim, caramba, é isso, eu vou me organizar, não significa que porque você está convencido de que isso é uma boa prática e que você tem boas dicas, que vai ser fácil. Não vai, né? Você vai precisar de empenho. Então, no começo, o que conta não é fazer sempre, mas é insistir e continuar insistindo, apesar dos esquecimentos. Apesar de repente, estar anotado em algum lugar que depois você não lembre onde, ou ter esquecido de anotar, né? Também é importante observar se há algum momento do dia ou alguma situação que aumenta ou diminui a sua atenção com relação às anotações. Então, o fato de você estar iniciando um novo hábito, né, tá implantando aí um jeito novo de gerenciar o seu tempo, ele vai inclusive fazer com que você perceba melhor o seu jeito de funcionar, né? Então tem alguma coisa no meu dia que me deixa estressada e faz com que eu perca a concentração, eu perca o ritmo que eu estava seguindo, ou tem alguma situação que eu acabo, puxa, eu vou começar a iniciar isso daqui e acabo esquecendo do que eu havia previamente pensado em fazer. Essas são observações importantes para o gerenciamento do tempo, né?
ver realmente se tem alguma atividade que você acaba pulando e evitando também com frequência. Então, às vezes nós não percebemos, mas o acúmulo de tarefas pode ser sempre assim. E eu já vi isso acontecer. As pessoas às vezes falam assim: ah, então eu sempre acabo me enrolando, mas aí se você vai observar, é sempre a mesma tarefa que a pessoa pula. No fundo, ela não deve gostar de fazer aquela tarefa, ou ela deve ter dificuldade de fazer aquela tarefa, ou é uma tarefa muito longa e cansativa, e aí, como a Elô falou, falta o desmembramento para ter essa sensação de que você está conseguindo seguir, e aí você acaba nem começando aquela tarefa porque você sabe que ela vai entrar num longo caminho que desgasta um pouco, né? Então, essas coisas são importantes. Eu, pessoalmente, gosto de listas, né? Então, eu uso um app que se chama TickTick. Ele é um app só com checklists para você fazer, e aí você consegue administrar tempo, pôr para repetir, você consegue gerenciar, tem uma agenda bem legal. Mas existem outras maneiras, né? Existem agendas digitais, existem as agendas mesmo. Tá super em alta agora esses cadernos com lettering. Então as pessoas montam suas próprias agendas. Tem umas papelarias que vêm com umas agendas com repartições e o pessoal gosta muito porque dá toda essa não só relembra um pouco essa coisa mais juvenil que a gente tinha de caderno, de cuidado, mas você também acaba tendo um cuidado por aquilo que você está fazendo e isso faz com que você volte mais vezes, né, essas agendas organizadoras. Os planners estão na moda também, e aí você pode ter visualização diária, semanal, mensal. Então você vê que tem para todo tipo de cliente, né, e para todo tipo de gosto. Eu faço das palavras da Fernanda as minhas palavras também em relação a você precisar de um tempo para se acostumar a utilizar as ferramentas, né, para se organizar. O importante mesmo é não desistir delas, né? Porque é igual o que eu falei, é legal você ter uma ferramenta ali do seu lado para você metrificar o que você está fazendo e ter aquele visual, né? De você ver que você está evoluindo, está conseguindo concretizar aí as suas atividades. E também ferramentas aí no mercado é o que não falta, né? Principalmente as digitais, né? Eu gosto bastante, eu utilizo muito, principalmente para atividades que eu faço em casa, né, as tarefas de casa, inclusive, gente, lavar louça é uma coisa assim que eu coloco um cartãozinho de Trello para eu cumprir, né, eu realmente sou bem ligada mesmo com ferramenta digital. As que eu mais uso é o Trello, que é o meu xodózinho, né, desde quando eu conheci o Trello eu utilizo bastante, eu tenho um Trello para cada coisa que eu faço. Eu conheci recentemente também o Remember the Milk. Ele é um aplicativo de listas, bem interessante também, bem intuitivo, de você colocar a listinha ali, igual a Fer falou que gosta bastante de fazer listas. Esse é um aplicativo bem legal de mexer, bem gostoso. E também eu já usei o Abitica há muito tempo atrás, que era mais quando eu era adolescente mesmo, para poder fazer as regras de casa, né, com os pais e tal. E ele é um jogo, é tipo um joguinho que você conseguia colocar uma configuração de pontos para você ganhar cada tarefa que você concluísse. Então, no final, você juntava vários pontos e você podia ir derrotar um boss, né, no jogo, no caso seria o jogo, e você conseguia fazer essa dominação do negócio, né? É uma ferramenta aí que eu recomendo mesmo, para quem é fã de RPG aí, adolescentes também que gostam de videogame, né? É uma coisa mais intuitiva nesse sentido. Uau, Elo, dicas não faltam, né? De aplicativos e ferramentas aí que as pessoas podem realmente ajudar nessa organização do tempo. E meninas, pensando agora, né, no universo escolar, especialmente no ano de 2020, onde as condições, né, especialmente para professores, não eram tão perfeitas para manter uma rotina organizada e planejada, né? Então, nesse caso, o que fazer? O importante aqui, Isa, é saber organizar com o tempo que cada professor tem, o que ela tem que agrupar, se ela consegue agrupar tarefas similares para otimizar esse tempo. Né? Tem muita professora que tem várias turmas aí de níveis iguais ou níveis similares, né? Níveis próximos um do outro, que às vezes se ela colocar tudo junto, agrupar essas tarefas aí ao mesmo tempo, ela consegue engatar uma na outra rapidamente e não perde o foco, né? Ela consegue se manter ali. Por exemplo, né, às vezes a professora precisa gravar um vídeo para várias turmas de níveis próximos ou níveis iguais.
vejo a possibilidade de esse vídeo ser geral, que possa englobar a todos, e também, assim, não fugir muito também do que é destinado para cada turma, né, porque às vezes o nível interfere em alguma coisa ou outra, então ela precisa prestar atenção nisso, se dá para fazer um vídeo global ou não. E outra técnica também, às vezes ela tem 3 turmas no mesmo nível, né, que ela vai dar aula ali no dia ou ao longo da semana. Veja a possibilidade de utilizar o mesmo material que foi utilizado nas outras aulas, né? Às vezes é algum material visual que ela precisa mostrar durante a aula, ela pode utilizar o mesmo, só mudando aí a dinâmica com os alunos, né? Que aí é um pouco mais de turma para turma, o jeito que ela conversa, o jeito que ela faz as dinâmicas com a turma, né? E também, claro, ressalto lá a mesma ideia do manter a conversa com o seu gestor, de abrir a fala da equipe, né? Ela tem que manter uma conversa com o coordenador em dia, né? Eu acho que são pessoas, assim, da mesma equipe, elas precisam estar próximas e discutir as tarefas da semana que elas têm juntas. Que, assim, é aquele ditado, 2 cabeças pensam melhor que uma só, e às vezes uma pode trazer um ponto de vista diferente do outro que vai ajudar no trabalho dele e otimizar isso, né? Então, a comunicação com a equipe é sempre fundamental para ter um bom planejamento aí. E na opinião de vocês, quais são os maiores empecilhos, se é que a gente pode falar assim, né, na rotina dos professores, coordenadores e diretores de escola para traçar um planejamento e segui-lo até o fim? Então, essa é uma pergunta que precisa ser desmembrada, né? Primeiro nós temos que entender que essas funções, né, de direção, de coordenação e os professores são completamente diferentes e exigem competências e estratégias diferentes, né? Então, diretores têm uma função estratégica de longo prazo, né? E para traçar um planejamento e cumpri-lo, é preciso fazer bem o que a Elo citou lá atrás, né? Desmembrar uma grande meta em pequenas partes, administrá-la aos poucos, numa ordem de tempo que faça sentido, stick, né? Se manter ao que foi desenhado, que era para ser feito, né? E esse talvez seja o grande esforço, é realmente se manter no que você planejou, e mesmo que haja vontade de melhorar alguma coisa, de voltar atrás, né, ao longo do ano, ao longo dos anos, que às vezes são metas para mais de ano, às vezes esse é o momento que você acaba, não, eu vou refazer, ou eu vou retomar, ou eu vou mudar um pouco de rota, e não vale a pena mexer em algo tão grande que já está em movimento. Eu acho que o principal é lembrar assim, ajustes necessários serão feitos ao longo do curso porque eles envolverão e eles podem comprometer o resultado do processo. Então, se esse não é o caso, se os ajustes não são necessários, se você está mudando alguma coisa que você desenhou lá atrás, que fazia sentido no começo, ao longo do caminho você pensa, talvez não seja assim, mas não é algo necessário, você deveria se questionar se vale mesmo a pena mudar ou não. Porque, de novo, quando você muda, você redesenha todo o processo que fazia um sentido lá atrás, né? Os coordenadores, eles têm uma função tática de médio prazo, né? As metas costumam ser anuais ou semestrais, então elas são muito mais ajustáveis. O grande desafio para a coordenação é não cair na tentação de ficar só nas tarefas administrativas, que são aquelas tarefas que dependem mais do coordenador, mas que não são o foco realmente do trabalho da coordenação, já que é uma função tática e não operacional. Então, aqui é importante você investir nas tarefas de gestão e de formação, de comunicação com as famílias, porque são tarefas que elas acabam facilmente passando por algo que está funcionando, está fluindo, e aí quando você foi ver, passou o tempo de fazer uma colocação ou fazer um ajuste, ou passou do tempo de observação e aí você já não consegue trazer algo novo ou fazer alguma modificação no momento certo. Então, aqui o grande desafio é esse, não ficar só nas tarefas administrativas. Os professores, eles já têm uma tarefa de execução imediata, né? Apesar dos resultados serem obtidos ao longo do ano, né? E é por isso que tem o acompanhamento de um coordenador para garantir essa visão de médio prazo, a grande sacada é manter o ritmo ao longo do ano,
Então, nós começamos o ano como professores, né? Trabalhei muito tempo como professora aqui na IU, inclusive. Então, ao longo do ano, nós começamos cheios de gás. A semana de formação e de organização ajuda a ajeitar o início da casa. Você vem com fôlego. E aí, ao longo do semestre, esse fôlego vai sumindo. E aí, muitas vezes, você não organizou seu tempo de uma maneira que você pudesse olhar as coisas que você anotou, ou fazer as suas anotações, ou revisitar algumas coisas que você queria, né? E acumular tarefas. Então, a grande questão aqui para os professores vai ser evitar o acúmulo de tarefas, manter as anotações em dias, ter os checklists assim, de pontos, né? Como a Lu comentou, de desmembrar uma tarefa realmente ao longo do ano. Aqui para abril, o que eu já deveria ter feito, o que eu gostaria de ter realizado. Essas são as dicas aí para cada um desses setores. Legal, Fer. E, bom, existem pesquisas que apontam que o tempo gasto por professores brasileiros é, em média, 20% mantendo a disciplina na classe e 12% envolvidos com questões administrativas, né? Um mau uso do tempo, né, por parte dos professores acaba afetando a produtividade das aulas e o desenvolvimento dos alunos? Olha, se fala muito do tempo gasto, né, em disciplina, e parte do tempo de um professor deveria mesmo estar alocado em dialogar sobre as dificuldades da vivência em comunidade, né? Afinal, é isso que nós fazemos na escola também. Nós saímos dos nossos núcleos familiares para irmos para um lugar onde nós deixamos de ser filhos para sermos alunos. E aí nós vamos juntos conviver, aprender e também ensinar, porque os alunos também nos ensinam muito. Nós não estamos indo para a escola não é só um ambiente de obtenção de conhecimento, é também obtenção de conhecimento, né? E hoje nós estamos até questionando como que essa obtenção de conhecimento é feita. Então eu acho o que a pandemia veio nos mostrar, né? Há mesmo muita coisa que nós não controlamos. E mais, nós não precisamos querer controlar tantas coisas, né? Isso nos tirou da nossa zona de conforto totalmente. Isso causou impactos no modo como nós conduzimos as aulas, como nós conduzimos a escola de uma maneira geral, em como nós vemos a condução das aulas, né? O que acontece dentro de sala de aula. Mudou muito. Isso tudo está em questionamento, né? Nós veremos essas mudanças aí ao longo dos anos que estão por vir. Isso trará, com certeza, uma nova maneira de encarar o papel do professor e também o nosso gerenciamento de tempo em sala de aula, o que é muito positivo, né? Porque, como nós já falamos aí em outros episódios, se existia um lugar que estava precisando de uma grande repaginada, de um momento para repensar sua própria função, para que as pessoas entendam sua função, esse lugar é a escola. E os estudantes, eles precisam se sentir desafiados e eles precisam sentir que nós confiamos na capacidade deles de se autorregularem, né? Então, toda vez que a gente fala de disciplina, na minha cabeça, instantaneamente vem a palavra autorregulação, né? Se eu sou um professor que penso que eu tenho que disciplinar aluno, isso significa que o meu aluno ele não é autorregulado, ou seja, ele não consegue se administrar, né? E essa é uma construção que precisa ser feita, que exige empenho, que exige, mas mais do que empenho do professor ou da escola, exige um comprometimento com essa visão de aluno, que é capaz, que eventualmente será capaz de gerir o seu próprio tempo, de se organizar, de escolher as suas tarefas, né? Como nós estamos falando aqui. Então, é melhor que esses alunos, né, possam praticar isso enquanto eles estão crescendo, porque esse é o momento de testar, de explorar, do que quando eles entrarem no mundo profissional, do que quando eles entrarem na faculdade, que são momentos que muitas vezes as pessoas aí estão, né, aí sem as muletas, né, de ter gente disciplinando, gente organizando a vida, ou gente mandando o que fazer, os próprios pais, né, que acabam tendo que se afastar mais, porque é isso, né, como diz a música, o filho vira passarinho, quer voar, e aí nunca voou antes. Então, é uma grande dificuldade, né? Então, nós também nos beneficiaremos de alunos mais independentes e mais autossuficientes. E, para isso, nós temos que investir
nosso tempo e o nosso olhar nessa construção. E diante do cenário das aulas online, como professores, famílias e estudantes podem colocar em prática uma rotina e manter a disciplina? É importante a gente começar falando que é desejável, independente do momento da vida, que nós tenhamos uma rotina. A rotina é muito benéfica, né? E é preciso deixar claro também, porque tem muitas pessoas que quando escutam a palavra rotina, elas já ficam arrepiadas, que a rotina, ela não é algo que te escraviza. Isso não se chama rotina, né? Rotina é algo que costuma acontecer. Né? O que te escraviza é uma visão engessada de algo que você preparou, que não está flexível às diversas questões e coisas que vão acontecer na vida, né? Então, rotina é ter um esquema de previsibilidade que funcione e orquestre as coisas do dia a dia e otimize sua vida. Isso é que é rotina. Bom, explicado isso, né? Todos precisamos de um esquema de horários que dê conta do dia. Então, um horário de início, é por isso que nós temos mais ou menos um horário para acordar, um horário de fim, é por isso que em geral a gente tem um horário para ir dormir, e isso hoje já se prova cientificamente que é benéfico, inclusive para o nosso corpo. Então, não tem a ver só com a nossa mente, tem a ver com o nosso corpo também. E aí, ao longo do dia, né, todas as tarefas que devem ser feitas. Algumas tarefas têm horário, né, como é isso que nós estamos falando aqui. As aulas, algumas reuniões, né, esse momento que nós estamos aqui batendo papo é um momento síncrono. Então, nós tivemos um horário e aí esse horário está fechado na nossa agenda. Né? Então, essas tarefas, elas já ganham um horário na agenda. É importante saber distribuir as outras tarefas, então, que funcione de uma maneira para sua família e para você ao longo do dia. Com as crianças pequenas, né, eles não têm muito voto em cima da rotina, porque a rotina está muito acoplada aí à rotina dos próprios pais, porque eles são um pouco dependentes, mas negociações ajudam a dar autonomia, né, a criar um compromisso com essa agenda que eles não controlam. Então, é importante você conseguir fazer essas negociações, pequenos combinados. Com os adolescentes já é imprescindível fazer combinados. Nós temos que deixá-los se aventurar na construção de uma agenda que eles acham que pode funcionar, porque é aquilo que a gente acabou de falar, né? Eles precisam se autorregular, eles precisam ter autonomia e atuar, né? E aí, mas onde que fica o adulto? O adulto é alguém, né, que está ali paralelo, do lado, dando apoio, suporte às decisões que esse adolescente que já está começando, né, a querer se organizar, precisa. Então você vai apontar melhorias, você vai dar um pitaco de uma coisa que parece que não está funcionando bem, você vai sentar para uma conversa séria quando algo realmente não estiver funcionando bem, mas a autonomia que nós incentivamos na criança, ela tem que aparecer na adolescência, e eles vão clamar por ela, né? Então essa é uma coisa importante. É o momento deles começarem a ter responsabilidade por suas escolhas. E aí cabe aos pais, então, ter uma agenda que estruture, assim, de certo modo, né, que é o guia, né, das agendas dos demais, né, com essa grande flexibilidade que a pandemia exige. Então, as coisas não funcionam o dia todo, né? Mesmo que você tenha desenhado, mesmo que tenha funcionado ontem, talvez hoje não funcione. Né? Porque nós não somos robôs, né? Nós somos pessoas, nós temos nossos altos e baixos. Então, isso é uma coisa importante. Muitas pessoas ficaram muito ansiosas durante a pandemia porque nós tínhamos aquela noção de desenho, né? Que a vida fora, que sair para trabalhar, levar para a escola, esses espaços bem definidos, eles ajudavam nessa construção de uma rotina bem definida. E com essa junção, ficou tudo muito bagunçado. E aí a ansiedade veio desse descontrole. Não controlo mais, a minha agenda não funciona mais. Então, precisamos ser mais flexíveis. Nós temos que entender que tudo bem. A nossa agenda, ela está aqui para nos servir. Não nós que temos que servir a agenda, né? Isso é uma coisa importante, principalmente se você tem filhos. O que nós temos que fazer é olhar com cuidado e com critério para checar se nós estamos sempre priorizando as coisas certas, se nós estamos deixando só as coisas virarem urgências, né, ao invés de administrar as demais tarefas para cumpri-las antes que elas atrasem.
Porque aí, quando nós chegamos nesse estágio, nessa bola de neve, né, é preciso um esforço muito grande e um dispêndio de tempo, né, de vontade enorme, para tentar entrar novamente numa sequência de afazeres que esteja aí organizada e otimizando o seu tempo. Muitíssimo bem colocado, Fer. E, bom, meninas, estamos caminhando agora para o nosso final, né? E eu abro aqui um espaço para vocês deixarem uma mensagem final para os educadores e para todos aqueles que precisam aprender a gerenciar melhor o seu tempo. Então eu encerro falando que a única coisa que podemos controlar somos nós mesmos. Então nossas ações, nossas decisões são responsabilidade individual de cada um. Muitas vezes nós deixamos que as coisas, as situações, os outros decidam por nós, quando nós é que deveríamos decidir e dirigir as nossas vidas. Então, gerenciar o tempo é uma forma eficaz de termos autoridade sobre nós mesmos. E algo importante também para lembrar é que quando a gente começa a trabalhar esse exercício de gerenciamento de tempo, meio que acabamos por tornar dele um hábito, né? É como a gente já falou lá atrás, demora um tempo para você se acostumar até que ele vire um hábito para você. E gerenciar o seu tempo é maximizar esse tempo, é desperdiçar menos tempo, é concretizar os seus objetivos e também é ter menos estresse. Ah, meninas, que gostoso, né? Falar desse assunto que é tão importante mesmo para o nosso cotidiano, para as nossas vidas, as nossas rotinas. Foi um prazer ter vocês aqui e falar desse assunto que realmente faz a diferença, né? No nosso dia a dia. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelo convite, Isa. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Exatamente. Muito obrigada. E até a próxima. Até, Fer. E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio, um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!